Bom, estamos aqui para mais uma aula e o assunto de hoje é posição relativa entre duas circunferências. E aí, para a gente entender direito o assunto de hoje, é necessário que você tenha entendido direito o assunto das aulas anteriores, principalmente distância entre dois pontos, equação da circunferência. Essas duas aí são essenciais para isso. Mas vamos lá, eu já deixei algumas circunferências, as situações desenhadas aqui para ver se a gente adianta um pouco. Então, duas circunferências elas podem ser tangentes, ou seja, tocar-se somente uma vez, ter um ponto só de tangência. Só que essa tangência pode ser a circunferência externa ou a circunferência interna a outra. E aí, quando é que acontece isso? Ela vai ser tangente externa quando a distância entre os dois centros foi igual à soma dos dois raios. Então eu estou chamando esse daqui de raio 1 e esse aqui de raio 2. Se eu somar os dois raios for exatamente igual à distância entre os dois centros, ela vai ser tangente independente da posição que ela tenha ficado, certo? Ela vai ser tangente interna quando a distância entre o centro de uma e o centro da outra, então a distância entre O, que a gente está chamando aqui os centros de O1 e O2, foi igual ao raio da maior menos o raio da menor. Eu diminuí esse espaço, que aqui seria o raio menos esse sobrou isso. Então, quando a distância entre os dois centros foi igual ao raio, ao módulo, na verdade, porque tem situação que isso daqui pode dar um número negativo e distância nunca vai ser negativo. Então, ela vai ser tangente interna quando a distância entre os dois centros for igual ao raio, ao módulo do raio R1, o raio da primeira circunferência, menos o raio da segunda circunferência. Então, nesse caso aqui, elas são tangentes, tocam-se uma vez. Elas podem ser secantes, que a gente inclusive já viu nas aulas anteriores o que é isso, que são circunferências secantes. Elas tocam duas vezes e aí parece um pouco com essa situação aqui. Então, ela tem dois pontos em comum. Porém, o centro da segunda circunferência pode ser interno ou pode ser externo. E aí, quando é que eu sei que duas circunferências serão secantes? A distância entre os centros dessas circunferências, para ela ser secante, ele vai estar sempre entre o raio de o raio da primeira menos o raio da segunda em módulo. Isso aqui vai ser menor do que a distância entre os centros, e essa distância entre os centros será menor do que a soma dos raios. Então ela vai ficar no intervalo entre a diferença dos raios e a soma dos raios. Se for menor do que isso aqui, a gente vai ver depois que ela é interna. Se for maior do que isso aqui, ela é externa. E se estiver nesse intervalo entre essa diferença e essa soma, elas são secantes. Elas podem ser exteriores, aí não vão ter pontos em comum, quando a distância entre os dois centros for maior do que a soma dos dois raios. Ó, tá vendo? Passa aqui, tem um intervalo sim, somando esse raio mais esse, ele é maior, tiver um intervalo aqui no meio, então ela vai ser exterior. Ela ainda pode ser interna ou interior quando a distância entre os dois centros for maior do que a diferença entre os dois raios, for menor. Então a distância entre esse centro e essa for menor do que o raio de uma menos o raio da outra, e nesse caso aqui em módulo, certo? E ainda pode ser concêntrica. E o que é isso? Quando ela for interior, a circunferência for dentro da outra e tiver o mesmo centro. Então, esses casos aqui, nesse caso aqui, o centro vai ser o mesmo, para ela ser concêntrica. Então, o que a gente tem que fazer? Anote cada situação direitinho no canto antes da gente começar a ver os exemplos. Eu vou olhar se o meu espaço aqui dá para fazer isso. Então vamos lá, elas podem ser tangentes. E aí, para elas ser tangentes, a distância entre os centros
tem que ser igual a R1 mais R2, ou a distância entre os centros tem que ser igual ao módulo de R1 menos R2. Nesse caso aqui, ela é tangente interior, nesse caso aqui ela é tangente exterior. E aí eu vou apagar essa parte, vou ver se me ajudando a arrumar aqui um apagador, um pano, que eu esqueci de pegar no início da aula, para a gente tentar resolver isso. Pronto. Então vamos lá. Essa parte aqui eu já apaguei, eu vou tentar botar todas as relações aqui em cima para poder a gente resolver alguns problemas. Então vamos lá. Elas podem ser tangentes aí exteriores. A distância entre os centros tem que ser igual à soma do raio 1 mais o raio 2. Isso quando ela for interior. A distância entre os centros 1 e 2 tem que ser igual à diferença dos raios. Então, o raio 1 menos o raio 2. Isso em módulo, né? Vou apagar aqui. Elas podem ser secantes. E aí, quando é que elas são secantes? Quando você fizer o módulo do raio 1 menos o raio 2, isso for menor do que a distância do centro 1 ao centro 2, e essa distância for menor do que a soma dos dois raios. Então, for menor do que o raio 1 mais o raio 2. Elas podem ser exteriores. E aí ter cuidado para não confundir. Ela pode ser secante ou ela pode ser tangente interior e exterior, e aqui ela é exterior, não tem o secante não. E aí quando é que acontece isso? Quando a distância entre o centro 1, centro das duas circunferências, for maior do que a soma dos dois raios, raio 1 e raio 2. Ela pode ser interna ou pode ser interior, né? Pode ser interna, quando a distância entre os dois centros for menor do que o módulo do raio 1 menos o raio 2. E pode ser concêntrica quando tiver o mesmo centro. Então vamos apagar aqui. Tentar arrumar espaço para a gente resolver algum exemplo. Isso daqui vai me atrapalhar um pouco, mas eu queria tentar deixar ele aqui para a gente, na hora que fazer o cálculo aqui, procurar qual dessas situações aqui se encaixa. Então vamos lá. Primeiro, vamos pensar que eu tenho ela da maneira mais fácil. Eu vou ter duas circunferências, tipo x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 4. Então eu estou com ela na forma reduzida. Tenho outra, x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, e isso é igual a 9. Então qual a posição entre essas duas circunferências? Qual é que eu sei qual é a posição relativa entre essas duas circunferências aqui? O que é que eu tenho que encontrar? O raio de todas as duas, para eu somar ou subtrair e ver a situação que dá, e o centro das duas circunferências. Então eu vou pegar essa primeira circunferência aqui. Lembra que nas aulas anteriores a gente já viu isso, como é que encontra o centro e o raio. Eu não vou voltar para ir calculando devagarzinho. Se ainda tiver dúvida, volta no vídeo, pega os vídeos, como é que calcula centro e raio,
e vai ver. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O centro dessa, que eu vou chamar de O1, né? É 2, só inverter o sinal aqui, inverter o sinal aqui. Então, é 2 e 3. E o raio dessa circunferência aqui, eu vou chamar de R1 também, é a raiz quadrada desse número, que só a parte positiva, então, nesse caso aqui, 2. E dessa outra circunferência aqui, eu vou ter que o centro, que é O2, vai ser menos 1, porque eu vou só inverter esse sinal aqui, e 2 positivo. E o raio dela vai ser igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, já tenho os centros e os raios. O que é que eu preciso calcular? A distância entre os centros. E aí, os centros são 2 pontos. Então, como é que eu calculo distância entre 2 pontos? Então, a distância centro 1, centro 2 vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, essa distância aqui vai ser igual a raiz quadrada de... Eu vou chamar esse de 1 e esse de 2. Então, x2 menos x1, 2 menos 1. 2 menos 1 ao quadrado, mais y2, 3, menos 2. Vamos começar de novo. Então, vamos lá. Eu estou chamando esse de 2, então vai ser menos 1, x2 menos x1, menos 1, menos 2. Ia dar o mesmo resultado, mas eu acho que eu estava misturando as coisas. E y2, que é 2, menos y1, que é 3, isso ao quadrado. Então, vamos lá. Vai ficar igual a menos 1 menos 2 dá menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 3 dá menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 4, ou 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, igual a 1. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 10. Como 10 não tem raiz quadrada inteira, certo? 10 não tem raiz quadrada inteira, tem um valor aproximado de 3,1. Não sei exatamente se é o vírgula 1. Então, o que é que eu tenho que ver agora? Os dois centros. A distância entre os dois centros é aproximadamente 3,1. Então, se eu somar os dois raios aqui, ó, a soma, se eu somar os dois raios, vai dar 5, certo? Se eu subtrair os dois raios, se eu subtrair 3, 1 menos 3, pegando em módulo aqui, vai ser igual a menos 2, que é igual, o módulo dele, que é igual a 2. Se eu somar os dois raios, eu vou ter 2 mais 3, que é igual a 5. Então, o que que acontece com essas duas circunferências aqui? A distância aqui é maior do que 2, mas é menor do que 5. Então, quando acontece isso, ela está aqui, ó. Ela é maior do que o módulo da diferença dos dois raios, mas é menor do que a soma deles. Então, ela é maior do que 2, porque é a diferença, e menor do que a soma deles. Então, essas duas circunferências aqui são secantes, certo? Então, elas são secantes. O valor ficaria entre, ó, 2 é menor do que 3,1 e 3,1 é menor do que 5. Então, a distância entre os dois centros é maior do que a diferença entre os raios e menor do que a soma entre eles. Ok? Então, essa daqui, a circunferência estava na forma reduzida. Vamos pegar duas circunferências na forma geral para ver como é que a gente encontra isso? Apagar aqui.
Então vamos lá, eu tenho uma circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 2y mais 17 igual a zero. E tenho uma outra circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 2y menos 26 igual a zero. Então, qual é a posição relativa dessas duas circunferências aqui? E aí, o que é que eu tenho que fazer? A mesma ideia do outro, encontrar quem é o centro. Então, vou pegar essa primeira circunferência e achar logo quem é o centro dela. E aí, de novo, eu vou tentar botar o mais rápido que puder, porque senão a gente perde muito tempo e não tem espaço. Então, o centro dessa daqui, o valor de A é metade disso invertendo o sinal, é 5. O valor de B, metade disso invertendo o sinal, é 1. O raio dela, aí o raio dela vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado menos o raio ao quadrado tem que ser igual a 17. Então, A é 5 ao quadrado mais B é 1 ao quadrado menos o raio ao quadrado, isso tem que ser igual a 17. 5 ao quadrado é 25, mais 1 ao quadrado é 1, menos o raio ao quadrado tem que ser igual a 17. Então aqui vai ficar menos o raio ao quadrado vai ser igual a 17, 25 mais 1, 26, então menos 26. Menos o raio ao quadrado é igual a 17 menos 26 é menos 9, então o raio ao quadrado, isso aqui multiplicando ela por menos 1, vai ser igual a 9. Isso quer dizer que o raio dela é igual a 3. Então, o raio 1 da primeira aqui é igual a 3. Vou tentar achar o da segunda aqui, meu espaço já está ficando pouco também, né? Então, o que é que eu vou fazer? A segunda, ela vai ter centro. Essa segunda circunferência aqui. Ela vai ter centro. Metade disso é 3 positivo, metade disso com sinal invertido e metade disso aqui é 1 positivo. E aí, do mesmo jeito, quem vai ser o raio? A ao quadrado mais B ao quadrado menos o raio ao quadrado tem que ser igual a esse valor aqui. Então, tem que ser igual a menos 26. O valor de A que eu encontrei agora é 3 ao quadrado, o valor de B é 1 ao quadrado, menos o raio ao quadrado tem que ser igual a menos 26. 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, menos o raio ao quadrado, igual a menos 26. 9 mais 1 dá 10, então menos o raio ao quadrado é igual a menos 26 menos 10. Menos o raio ao quadrado vai ser igual a menos 26 menos 10 é menos 36. Do mesmo jeito, multiplicando por menos 1, o raio ao quadrado é igual a 36. Isso quer dizer que o raio dessa circunferência aqui é 6. Então, eu já tenho o raio 2, nesse caso aqui é o 2, que é igual a 6. Então, tem os dois centros e os dois raios. O que é que me falta fazer agora? Descobrir qual é a diferença entre esses dois centros para poder conseguir dizer qual é dessas posições aqui que ela vai se encaixar. Então, vamos lá. Por mais que eu não queira, mas eu vou ter que apagar isso aqui para poder calcular aqui embaixo. O quadro ainda é muito pequeno. Então, eu vou botar o segundo aqui, ó. Centro 3 e 1 e o raio igual a 6. Se a gente consegue um pouco mais de espaço. Então, a distância entre os centros, O1 e O2, vai ser igual a, do mesmo jeito, x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de, esse vai ser x2 e x1, então vai ser 3 menos 5 ao quadrado mais y2 menos y1, então é 1 menos 1 ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 3 menos 5, é menos 2 ao quadrado. E o menos 1 dá zero. Então, se bota o zero, nem tem muita necessidade não. E isso aqui é menos 2, né?
3 menos 5 é menos 2. Vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, e isso é igual a 2. Então, o que acontece aqui? Se eu fizer os dois raios, ó, a diferença é 3 menos 6, raio 1 menos raio 2, vai ser igual a menos 3, ao módulo de menos 3, que é igual a 3, né? E se eu fizer a soma, 3 mais 6 vai ser igual a 9. Então, esse raio aqui, ele é menor, a distância entre os centros é menor do que a diferença. Quando ela é menor do que a diferença, ela é interna. Quando a distância entre os centros é menor do que a diferença entre os dois raios, ela é interna. Então, a distância O entre os centros O1 e O2 é menor do que o módulo do raio 1 menos o raio 2. Então, nesse caso aqui, ela é uma circunferência interna. Então, ela está dentro da outra circunferência. Ok? Então, eu espero ter ajudado, ter tirado as dúvidas de vocês. E até uma próxima aula, né?